Você está estudando sobre predicado, porém não sabe o que é ou como identificar um verbo intransitivo? Então, vem comigo nesta aula que eu irei te explicar. Acompanhe! Primeiro, nós iremos aprender o que é um verbo intransitivo. Os verbos que não pedem complemento verbal chamam-se verbos intransitivos, ou seja, quando nós tivermos em uma frase um verbo significativo que por si próprio já nos traz um fato, já apresenta algo na nossa frase, iremos chamar de verbo intransitivo. Ele não necessitará de um complemento verbal, outras palavras para complementarem o seu sentido. Por exemplo, na seguinte frase: Clara sorriu. Quando nós observamos essa oração, percebemos que Clara, substantivo feminino Clara, é o nosso sujeito, pois ele exerce a ação declarada pelo verbo, e o nosso verbo, sorriu, que se origina do verbo sorrir, é um verbo que é o nosso predicado e é um verbo intransitivo, pois necessariamente ele não precisa, ele não pede um complemento. Sozinho, ele já exerce, ele já nos traz uma ação. Neste caso, a ação de alguém sorrir. Outra observação sobre os verbos intransitivos é que o verbo sozinho forma o predicado sem o auxílio de outras palavras. Todavia, os verbos intransitivos podem vir acompanhados de circunstâncias adverbiais, ou seja, locuções adverbiais ou advérbios, de tempo, lugar, modo, intensidade, entre outros. Por exemplo, Clara sorriu naquele momento. Como já observamos a nossa primeira parte desta oração, Clara é o nosso sujeito simples, sorriu vai ser o nosso verbo intransitivo e naquele momento vai ser uma locução adverbial que indica uma circunstância de tempo, que indica para nós, declara nesta frase, a circunstância, o momento a qual Clara, que é o nosso sujeito, sorriu. Porém, se nós observássemos, como no nosso primeiro exemplo, se nós escrevêssemos apenas Clara sorriu, o nosso verbo intransitivo sorriu, por si próprio já nos traria a sua ideia da ação, pois todos os verbos intransitivos são verbos de ação, que indicam uma ação, movimento do nosso sujeito, ou verbos que indicam fenômenos da natureza, que por si próprio já declaram um fato. Agora que nós aprendemos e observamos o que é e como identificar numa frase verbos intransitivos, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor esta classificação dos verbos. Vem comigo! Sublinhe apenas os verbos intransitivos. Letra A. As crianças dormem. Se nós observarmos, o verbo desta oração é a palavra dorme. Primeiro, nós temos que identificar que ele é um verbo intransitivo, que não pede um complemento verbal, ou se ele é um verbo transitivo, o seu oposto, se ele pede um complemento verbal. Quando nós analisamos o verbo dorme, podemos perceber que ele é um verbo de ação, um verbo significativo, ou seja, que por si próprio ele já transmite uma ideia de uma ação do nosso sujeito, neste caso as crianças, ou também poderia transmitir um fato, declarar um fato nesta frase. Por isso, nós dizemos que este verbo é um verbo intransitivo, pois ele não necessita de um complemento verbal para completar o seu significado. Letra B. Quebraram o meu gravador. Nesta frase, temos como verbo a palavra quebraram. Quando nós analisamos este verbo, que se origina no verbo quebrar, podemos perceber que ele é um verbo transitivo. Por quê? Pois ele pede, ele necessita de um complemento. Por quê? Quem quebra, quebra algo ou quebra alguma coisa. Neste caso, quebraram o meu gravador. Ou seja, a expressão nesta frase, o meu gravador, é o complemento verbal do verbo quebraram. Por isso, nós não iremos sublinhar a palavra quebraram, pois ele
é um verbo transitivo, que necessita de um complemento para completar o seu sentido na frase. Letra C. O ônibus partiu cedo. Nesta frase, o nosso verbo é a palavra partiu. Se nós analisarmos nesta oração, posteriormente ao verbo partiu, temos o advérbio de tempo, cedo, que ele nos traz uma circunstância de tempo, ou seja, o tempo a qual o ônibus partiu. E quando nós analisamos realmente o verbo desta frase, a palavra partiu, podemos perceber que ele é um verbo de ação, ele indica um movimento, uma ação do nosso sujeito, o ônibus, ele é um verbo significativo, sozinho, por si próprio. Ele poderia formar o nosso predicado, como a nossa segunda observação na explicação do vídeo, por isso podemos dizer que ele é um verbo intransitivo. Não necessariamente ele precisará de um complemento. Por isso dizemos que o advérbio de tempo cedo, que nos traz uma circunstância de tempo, não seria necessário nesta frase. Letra D. O menino chorou muito. Quando nós observamos esta frase, podemos identificar o nosso verbo, a palavra chorou. Nesta oração, o verbo chorou, ele está seguido de um advérbio de intensidade, a palavra muito. Porém, ela não seria necessária. Por quê? Pois o verbo chorou, ele é um verbo intransitivo. Não necessariamente ele precisará de um complemento, uma circunstância adverbial. Ele é um verbo de ação, indica uma ação de chorar do nosso sujeito ou menino. Ele é um verbo significativo, por si próprio transmite uma ideia da ação do nosso sujeito e, portanto, é um verbo intransitivo. Letra E. Gostamos de chocolate. Nesta frase, a palavra gostamos é o nosso verbo. Quando analisamos a palavra gostamos, podemos perceber que ele é um verbo transitivo, pois ele precisa de um complemento para completar o seu significado. Pois quem gosta, gosta de algo, alguma coisa ou de alguém. No caso desta frase, nós gostamos de chocolate. Portanto, na letra E, o verbo da nossa oração é um verbo transitivo, pede um complemento e nós não iremos sublinhá-lo. Letra F. O céu escureceu. Podemos perceber que nesta oração, o verbo presente é a palavra escureceu. Este verbo, que se origina do verbo escurecer, ele é um verbo intransitivo. Não precisa, não necessita de um complemento verbal e por si próprio nos transmite, declara uma ação, neste caso a ação do céu de escurecer, e declara também um fato, algo escureceu, neste caso o céu. Portanto, este verbo é um verbo intransitivo e nós iremos sublinhá-lo. E por fim, a nossa letra G. Visitei meus amigos. Nesta frase, o nosso verbo é a palavra visitei. Quando nós analisamos este verbo, podemos perceber, descobrir, que ele é um verbo transitivo, porque ele necessita de um complemento, neste caso a expressão meus amigos, que indica quem eu visitei, e porque também nós podemos perceber que quem visita, visita algo, visita alguma coisa ou visita a alguém. Por isso, todas as conjugações do verbo visitar necessitarão de um complemento verbal. Portanto, como visitei é um verbo transitivo, não intransitivo, nós não iremos sublinhá-lo. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 3 sobre verbos intransitivos. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!